E aí, Fabinho? Olha nós aqui de novo, velho. Rapaz, me perguntaram por que não teve o programa segunda-feira. Nós trabalhamos com Não interceptação, grampo. Não tocou, não tem programa. Foi o que eu falei pra todos. O telefone não tocou, como que a gente ia fazer o programa Grampo do Bioto se o telefone tocar? É o grampo do bem. Grampo- Tomara que alguém ligue, porque se ligar, a gente vai colocar no ar. Sim, o Grampo do Bem, quando funciona, a primeira coisa que a gente faz é pôr o programa no ar. Faz Né? parte, né? É isso daí. E será que vai tocar hoje? O que você acha? Tomara que sim, né, cara? Porque já faz tempo que não toca, né? Faz tempo mesmo. Meu, não é possível, cara. Tocou. Vamos lá. Tô identificando. Da Zona Norte. Zona Norte. Da Vila Nova Cachoeirinha, onde você acha que não tem pessoas importantes. Tem sim, tem eu e esse é mais importante. Da sua região, então. Na minha quebrada também tem o apelido de da Cachoeirinha para o Mundo. Paulinho, grande Paulinho. 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 Não, aí tá muito vago, eu não Não vou é conseguir. possível que é o Paulinho. Só vou dar um tempinho pra me ver se é a voz mesmo. Tá parecendo que é. Jogava bola no Buracão, conhecido como Barroca, lá no Parque Tietê. Andava Vila Souza, Vila Rica, Não consegui pegar ainda. Jardim Vista Alegre. Das outras vezes eu tive mais facilidade, mas hoje eu não tô conseguindo. Nascido na Elisa Maria. Eu vou apresentar o Paulinho. Você conhece sim. Não. Conheço? Se você não conhecê-lo pessoalmente, você vai conhecer pela TV. Quem que é o Paulinho? Paulinho, pela primeira vez, tá num podcast. Primeira vez? Seja bem-vindo, meu amigo Paulo, conhecido como Viola. Opa, que satisfação, que honra estar aqui pela primeira vez em um primeiro podcast. Que honra. Essa é a minha estreia já junto com vocês aí. Espero que o nosso bate-papo aqui seja o melhor possível. Caiu no grampo do bem. Sim, Você conhece, Viola? Tá Claro vendo? que eu conheço. Paulinho você não conhecia. claro que eu conheço. Mas conheço. Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola. Prazer estar aqui com vocês, bater um papo aí legal, falar um pouquinho da minha periferia, né? Da Cachoeirinha para o Mundo. Somos seu assim, né, Viola? Viola, não é? Viola sempre fala, atravessou Inajar de Souza. E é na mesma região, mesmo Não bairro? nós somos nascidos e criados no mesmo bairro. Parque Tietê e Elisa Maria. Só a nossa diferença é São Gonçalo do Abaeté, que faz ali a divisão dos bairros. E por coincidência, vocês têm a mesma idade? Sim. 55 está, né, Viola? 55 anos, bem feito. Você nasceu dia 1º de janeiro, né? 1º de janeiro de 1969. É isso aí. Dia iluminado, né? Ano Amém, novo, né? muitas luzes. Graças a Deus. E a gente ali no morro, né? Eu tenho acostumado de falar sempre o morro da Elisa Maria. E ali tudo começou, né? Eu, garotinho, já era muito esperto, sempre fazendo aquelas correrias sempre rápido, exercitando muito as pernas, descendo escadão, subindo escadão, mas sempre fazendo as coisas boas. E dali eu conheci outros bairros mais próximos, né, como ali, né, Tietê, onde eu fui praticamente lançado para o futebol, no Corinthians do seu Geraldo, falecido seu Geraldo, e vários amigos meus, né, que ainda ficou lá no Elisa Maria, que poderiam ser grandes jogadores, mas resolveram ir para outros lados. E eu, graças a Deus, eu sempre tive um direcionamento na minha vida, que era buscar sempre coisas boas, não só para mim, mas pensando muito nos meus familiares. Então, isso fez com que eu sempre olhasse para outros lugares com muita diferença, né? Eu gostaria de estar aqui, mas ao mesmo tempo eu já saía daqui e gostaria de fazer o melhor desse outro lado. E assim foi indo, conhecendo e jogando futebol em vários bairros, né? Você que é um conhecedor não só do Tietê, do Elisa, mas Damasceno, Parada de Taipas, Vila Rica, Vila Souza, Horto Florestal, Parque Belém, Jardim Guarani. Então, todas essas periferias eu tive a oportunidade de deixar, né? Vamos dizer assim, um pequeno legado, porque eu passei em todos os campos ali, podendo fazer o esporte, aprendendo, aprimorando, para um dia chegar até o juvenil do Esporte Clube Corinthians Paulista.
Mas qual foi a sua primeira peneira, Viola? Antes de chegar no Corinthians, onde foi que você se conectou com o futebol, que você falou, esse vai ser meu caminho? Então, na verdade, tudo começou no Buracão, onde o Biota aí conhece e muito bem. Era um campo que realmente só tinha buraco, né? Um baita de um terrão. E ali era reunido vários garotos, alguns lá do Elisa Maria, outros do Parque Tietê, outros do Peri. E a gente fazia uma equipe ali, né, com o seu Geraldo no comando, final do seu Geraldo. E ele acabou escrevendo a gente num campeonato que era muito importante na época, era o campeonato do DEF. E dali a gente começou a conhecer outros lugares, como Sapopemba, Parque Educacional de Pirituba, a gente ia muito para Penha. Então todos esses campos a gente ia se confrontar com os outros adversários e ao mesmo tempo que a gente não saía muito ali do Elisa Maria, do Vila Souza, Parque Tietê, era muito mais concentrado ali. Mas como o seu Geraldo era responsável por fazer essa equipe e levar a gente para outros lugares, a gente acabava também não só jogando, mas também desfrutando de outras culturas, de outros lugares, de outros conhecimentos. E nisso a gente ia buscando aí uma formação bem legal para a gente do Elisa Maria. Mas sua primeira peneira foi no Corinthians? Foi no... Minha primeira peneira foi no Esporte Clube Corinthians Paulista, com mais de 600, 800 garotos. E eu tive a oportunidade de passar pela primeira fase, né? E depois foi diminuindo aqueles garotos, passava-se uma leva e logo depois faziam-se outra peneira e eu fui passando de fase até que eu cheguei a compor o grupo mesmo do Esporte Clube Corinthians Paulista. E para mim foi uma alegria muito grande, porque naquela época a gente já via ali do Alambrado as caminhadas, né, de Sócrates, Casagrande, o próprio Dunga, Hugo de Leon, Mauro, depois chegou Serginho Chulapa, João Paulo Papinha, Birubiru. Então só lenda. Só lenda. Esses caras para nós da periferia, que a gente... Eu na minha casa eu não tinha televisão, então a gente, para assistir qualquer programa esportivo na época, a gente tinha que ir para casa de um garoto, né, que chamava Quinho, e todos nós ficávamos ali, uns 10 garotos, ficava na janela da casa dele, esperando o Globo Esporte começar, e ali a gente via essas lendas do Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim, São Paulo e outros clubes mais. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos de idade. Pô, na peneira? Sim, 12 anos de idade. Eu cheguei cedo no Corinthians. Que legal. Cheguei muito cedo. Que legal. O Buracão foi bom pra mim também, que eu aprendi que futebol não era a minha praia. Fui pro judô. Porque o Buracão realmente era crateras, cara, que ia ali. E uma vantagem, quando as pessoas falam o quanto o esporte é bom para o crescimento do ser humano, quanto melhor ele é, mais generoso ele vai ser. Veja bem o Viola. O Viola foi o jogador profissional que nunca esqueceu o seu Geraldo. Que ele, inclusive, compareceu no velório do seu Geraldo, sendo uma pessoa muito importante dentro do esporte. Então, parabéns pela sua atitude. Essas atitudes que o esporte traz. Sim, com certeza. E aí, Viola, você chega no Corinthians? Bom, cheguei no Corinthians, com aquelas feras todas lá. Bem simples, muito humilde. Eu não tinha... eu tinha que pegar, na verdade, 4 ônibus por dia, sem dinheiro de condução. Eu saía de casa, na época era 5 horas da manhã, porque eu tinha que pegar o ônibus na Elisa Maria, descer na Praça do Correio, pegar o São Miguel, descer na porta do Corinthians, mas isso tudo eu não descia na porta do Corinthians, porque na época, como eu não tinha dinheiro para pagar a condução, às vezes eu descia pela porta de trás, então eu descia mais ou menos 5, 6 pontos lá atrás e tinha que ir na caminhada até o Corinthians. Mas isso foi um aprendizado assim para mim muito grande, porque tudo na vida, né, ainda mais para nós que é nascido e criado hoje é comunidade, né? Eu gosto de falar favela, eu gosto de falar periferia, eu gosto de falar moda antiga. Tudo
é mais difícil. Sempre vai ter obstáculos na frente e você tem que pular. Vai aparecer outro, você tem que pular. E os meus maiores obstáculos era justamente não ter uma boa alimentação, porque eu saía de casa às 5 horas da manhã sem tomar café, chegava, pegava o ônibus, não tinha dinheiro para pagar a condução. Muitos cobradores na época já conhecia, porque você pegava sempre o mesmo horário, então já sabiam da dificuldade e às vezes até falava, garoto, passa por baixo da roleta. E isso, hoje, né, vendo assim, era uma humilhação, mas eu queria buscar o meu sonho. Então naquele momento eu não entendia que, sabe, poxa, o único que não tem dinheiro aqui sou eu, vou passar por baixo, eu tinha que pedir licença para às vezes o ônibus cheio, enfim, mas eu tinha que chegar no Esporte Clube Corinthians Paulista no horário, porque era um sonho que eu estava buscando. E esse sonho não podia parar ali porque eu não tinha dinheiro para pagar a condução, porque eu não tinha dinheiro para tomar café, enfim. E o mais legal que quando eu chegava no Esporte Clube Corinthians Paulista, eu chegava feliz, chegava contente, disposto, com muita disposição, né, e com muita alegria. Sempre fui um cara muito brincalhão, já chegava me divertindo, que eu esquecia até que eu estava sem o café da manhã, que eu tinha passado aquelas pequenas humilhações, e isso era todos os dias. E muitas das vezes eu tinha que ficar para treinar na parte de tarde, e eu era um dos únicos ali no elenco. Por falta de eu morar em São Paulo e não morar no alojamento, eu não tinha aquele famoso bandejão que servia na concentraçãozinha ali do Corinthians. Era só para quem morava, quem era de fora do interior. E eu ficava o dia inteiro sem comer nada, só bebendo água ali no bebedouro, na pracinha do Parque São Jorge. Muitas das vezes eu via o Dr. Sócrates, o próprio Casagrande, o pessoal Vladimir, ali no bar da Torre, às vezes tomando uma cervejinha e tal. Mas eu sempre fui muito, assim, simples, discreto. Nunca gostei muito de estar perturbando as outras pessoas e sempre fiquei muito calado, sempre observando. E ficava ali até as 15 horas para poder treinar de novo. Com fome, sem almoço, sem nada. Mas a minha luta era grande, mas eu sabia que com toda essa luta eu ia buscar o meu sonho, ia fazê-lo se tornar em realidade. Então eu não podia pensar que eu estava com fome, não podia pensar que eu não tinha dinheiro de condução. E na época, a ajuda de custo que eu ganhava, eu lembro que era 6 cruzeiros. Não dava para você pegar 3 dias de conduções, mas era uma ajudazinha que eles davam, e mesmo assim você tinha que se virar nos 30, mas o sonho era tão grande de buscar não só a minha felicidade, mas eu sempre eu pensei muito aqui atrás, nos que vêm atrás de mim, que era minha mãe, que era meu pai, o meu próprio irmão mais velho que saía para trabalhar. Eu, no bairro, eu era muito criticado pelas vizinhas, né, que me via ali quase o dia todo com a bola debaixo do braço, porque eu não só jogava no buracão. Às vezes a gente jogava no asfalto, às vezes a gente pegava a enxada, carpinava um terreno baldio e fazia umas travinhas de madeira e jogava ali. Então todas as vezes que minha mãe e o meu pai chegavam do serviço, minha mãe, sou filho de analfabetos, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai, ele trabalhava aqui no Brás de chapa. Para quem hoje não tem conhecimento que é um chapa, é aqueles caras que ficam parados na estrada, parando o caminhão para descarregar fardo de arroz, de batata, de feijão. E meu pai trabalhou muito aqui na Santa Rosa, aqui embaixo no Mercadão Central. Então tudo isso fez com que eu ganhasse força, com que eu buscasse realmente todos os obstáculos que ali estavam
para me atrapalhar que eu pulasse a cada um deles para poder chegar aonde eu queria chegar. Você estava disposto a superar todos os obstáculos para buscar seu sonho. Não, e faria tudo de novo. Que legal. Eu faria tudo de novo, porque o esporte, ele me ensinou muito, né? O Bioto tá aí, karatê, e eu não tenho costume de falar só do futebol. Eu tenho costume de falar de todas as artes marciais, do atletismo, do voleibol, do basquetebol. Em si, o esporte, ele é formador de caráter. E o esporte me ajudou muito, porque eu tive muitas oportunidades ali no meu bairro de poder ir pro lado Desviar. que eu não quis ir e que a minha mãe, que é analfabeta, que meu pai que era analfabeto, e sempre dizia, olha, meu filho, estuda, eu só tenho como te comprar um caderno, e era um caderno mesmo, uma borracha, um apontador e um lápis. Naquela época, primeiro, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, não escrevia muito de caneta, era canetinha, né, para pintar, esse tipo de coisa. Então minha mãe só tinha aquilo ali para nos oferecer e sempre nos disse, vá para a escola, estuda. Eu não tive essa oportunidade, seu pai também não. E outra coisa que eles me ensinaram e que foi, sabe, eu falo para meus filhos até hoje, que é assim, filho, se uma bola cair no nosso quintal, essa bola tem um dono. Deixe no mesmo lugar que esse dono vai vir buscar. Porque se você pegar essa bola e trazer para dentro de casa, aí era pau. Minha mãe batia de fio de ferro. Minha mãe batia de mangueira. A cultura, nossa cultura teria antigamente. Ela era isso aí mesmo. tinha umas varinhas que ela arrancava, umas varinhas Marmelo. verdes, mas doía demais. Então a gente já sabia. Mas se caísse uma agulha no nosso quintal, tinha um dono que ali tinha que ficar. Então isso foi um ensinamento que eles conseguiam passar para nós. Eles não tinham uma inteligência suprema para poder falar, ó, sábios, filho, são sábios, sábios não precisam ó, estudar, filho, né? Cultura. Você tem que ir para esse lado aqui porque isso é bom, porque isso você vai crescer, porque isso você vai ser um engenheiro, porque você vai ser um empresário, porque você vai ser um atleta profissional. Não tinha isso. Era aquele basiquinho da forma deles, do jeito deles pensarem, mas a gente entendia, né? Eu e meus irmãos, a gente entendia. Então foi uma coisa assim que eu sempre procurei pensar muito no meu pai, na minha mãe. Hoje eu não tenho mais o meu pai, ele faleceu faz 2 anos. E todas as vezes que eu estava no meio, porque a gente acendia uma fogueira e ia no quintal ali. Qualquer quintal você entrava, você vinha com um pedaço de pau, cavucava, você arrancava umas batatas doces e tal, e colocava na fogueira para poder se alimentar. Então você ficava ali, noites ali com os amigos, e muitos desses amigos às vezes saíam para buscar prego. Naquela época, prego era fazer um assalto, ou seja, até às vezes pegar um pai de família que estava vindo com a sua marmita vazia, ou com o seu pequeno salário, ou até com um relógio da 25, que não é muito caro. E eu sempre lembrava das coisas da mamãe e do papai. Não. O que é seu, é seu. O que não for seu... Então toda essa determinação que você teve aí para romper os obstáculos estava conectada à sua criação, né? Ficou muito claro que o que eles passaram para você foi determinante para você superar, porque até no judô mesmo, né, Bioto? Como você mesmo disse, o esporte ele faz toda a diferença nessas regiões mais carentes, ela é determinante. Mas se não tiver a criação, você poderia ter se desviado e poderia ter perdido o foco, né? Com certeza. O judô também. O judô é muito isso. O judô, ele... eu tenho que falar sobre o judô porque esse é o meu carro-chefe, mas todo o esporte, aquilo que o Viola falou, e tanto é que hoje a gente fala do buracão assim com
com saudosismo. Mas o Buracão, Orgulho. mas o Buracão era um local onde você não poderia frequentar à noite. Lembra disso, Viola? Exatamente. Todos os crimes, ou caro, roubos e homicídios que tinham, aconteciam no Buracão. Eu perdi diversos amigos no Buracão. Então, quando você falava pros seus pais, ó, eu vou até o Valfreda na Descalda lá. Ah, não vai pelo Buracão, não, vai pela avenida, não era assim? Exatamente. Porque a cultura de periferia, ela era muito perigosa à noite. Então, ele fala, pô, à noite é perigoso. E de dia, sob o maestro Geraldo, levava lá as crianças e fez dali. Não é jogador profissional, veio aqui o Viola, que é um dos melhores que nós temos no nosso país, quem dera até mundo. Agora, formou homens. Quantos homens seu Geraldo tirou da criminalidade? Então, campeão é o seu Geraldo. Sim. Campeão do mundo, sem dúvida, é o seu Geraldo. Seu Geraldo. O seu Geraldo prestou, assim, bons serviços para a comunidade. Para mim, para os meus amigos, porque eu tenho amigos ainda que moram no Elisa Maria. Gostam de bater uma bolinha, mas são amigos desde a infância que não traçaram o caminho do mal. Justamente porque o esporte é assim, Fabinho. Eu queria até aproveitar para até aconselhar os mais jovens que o esporte ele é fundamental, seja ele qual o esporte. O porquê? Como eu já disse, ele é formador de caráter. E muitas das vezes você pratica o esporte desde criança e quando você chega aos seus 17, 18, pode ser que alguma coisa aconteça nessa trajetória. Ou você tem uma lesão, não consegue mais exercer o que você gostaria de ser, né? Um atleta profissional. Dentro do futebol, muitos visam muito, eu quero trabalhar porque eu quero ser um atleta profissional, mas você pode chegar aos 21 anos e não ser, mas só que é assim, o seu caráter já está formado. A bagagem foi feita. A bagagem foi feita. Se você não for um atleta profissional, se você não for um campeão do mundo como eu sou, você vai ser um bom engenheiro, você vai ser um bom policial, vai ser um bom bombeiro, você vai ser um bom porteiro. O trabalho que você escolher naquele momento, você vai ter um direcionamento na sua vida, porque o esporte, ele te traz essas glórias, essas coisas gostosas que só o esporte pode te fortalecer em tudo. Legal. Vamos lá. Quando você ficou sabendo que ia pro profissional do Corinthians? Nossa senhora, aí é emoção pura. Fabinho, em 1987 lançaram o Aspirantes. O Aspirantes foi lançado, o Aspirantes era um pouquinho acima dos juniores, tá? O Aspirantes era para caras que não jogava no profissional, ou seja... Time B? Era um time B? Era um time B, era o time reserva do profissional, certo. Na verdade. Né? Aqueles jogadores que não eram convocados, eles precisavam estar dando continuidade, jogando futebol, não só fazendo parte física, ajudando a equipe principal a treinar para ir jogar no sábado e domingo. Então criaram o Aspirantes justamente para colocar esses atletas para ter movimentações e tal, porque quando alguém se machucar, ou cartão amarelo, ou vermelho, o cara estava apto. Ele não tá que nem um robô, só parte física, tipo de coisa. Então, o que acontecia? Juntava alguns profissionais com alguns juniores, que no caso eu era amador ainda, juniores da equipe do Corinthians, e a gente formava ali uma equipe e ia disputar o campeonato paulista contra as outras gremiações e sempre nas preliminares dos jogos dos principais. E nesse momento eu tava muito bem. A minha trajetória no Corinthians desde garoto, sempre fui centroavante, sempre fui um cara assim muito rápido. Lógico, subia escadão, descia escadão lá
no começo da entrevista eu disse isso, que eu era muito prestativo. Alguém me chamava, vai na venda, eu descia correndo o escadão, descia o outro, pulava de 2, 3 degraus e já subia rápido, tá aqui a sua mercadoria. Devolvia o dinheiro, às vezes as pessoas, toma 10 centavos para você comprar uma paçoquinha. Eu, opa, vou comer uma paçoquinha, 10 centavos. Então, tudo isso, Fabinho, fez que quando eu chegasse ali no meu local de trabalho, que era o Corinthians, eu já estava meio que apto, já meio caminho andado, bem treinado. Então eu tinha disposição para as horas. E aí, o que aconteceu? Eu fazendo muitos gols, e sempre o profissional chegava no intervalo e ficava ali olhando e tal, e sempre o Jair Pereira, que foi um grande técnico do Corinthians em 1988, né? E observando, e eu, tudo bem, metendo os meus gols e papapá. E um belo dia, eu tô lá no ginásio do Esporte Clube Corinthians Paulista, eu tinha descido por trás do ônibus. Continuava descendo, né? Continuava descendo, mas eu tinha um trocadinho que tinha sobrado. Mas já era mania, já. Tá acostumado. Ajuda de custo. E falei, poxa, cara, vou comer um hambúrguer. E sentei lá na lanchonete, tô lá comendo um hambúrguer. E aí, sentou do meu lado. Só que eu não vi. Tô lá, o hambúrguer desse tamanho, gigante, grandão. E aí chegou um hambúrguer, quando eu fui dar uma mordida, aí o cidadão aqui do lado, que até então eu não tinha visto, sentou, eu também não dei muita bola, porque eu tava afim de comer, tava com fome e tal. Aí eu escutei, garoto, carioca, né? Garoto, o que é isso aí? Aí eu olhei assim, achando que poderia ser um diretor meu da base e tal. Aí Jair Pereira, me arrepiou todo. Aí eu falei, poxa, eu tô comendo lanche aqui porque eu tô com fome e eu vou treinar mais tarde. Aí ele falou, não, mas lanche? Comendo lanche? Isso daí não te serve muito, isso não presta, lanche não presta. Aí eu falei, é o que eu tenho para comer hoje. Aí ele pegou e falou assim, tá, a gente fala disso depois. Quero te fazer uma pergunta. O nosso centroavante Edmar, ele foi convocado para a seleção brasileira. Ele é o artilheiro da competição e a gente tem uma final de campeonato domingo contra o melhor time do país, que é o Guarani de Campinas. E aí ele falou assim, se eu te colocar para jogar, você vai ficar com medo? Aí eu olhei para ele, medo? Não tenho medo. Você pode me colocar para jogar. Mas tipo assim, eu achei que era papo de boteco, né? A gente tava na lanchonete, eu falei, pô, papo de boteco, pô. O cara deve estar tentando me enrolar em alguma coisa. E dei a mordida no lanche, ele pegou e falou assim, garoto, nós vamos fazer um pacto. Eu não gosto muito dessa palavra, mas foi a que ele usou no momento. E ele disse o seguinte, eu vou te trazer pro profissional, você vai ficar sentado no banco de reserva, não vai treinar, vou fazer coletivo, vou colocar fulano, ciclano, vou tirar, vou colocar e vou te colocar um pouquinho no final no time reserva. Mas você vai jogar. Só que você, como a gente vai fazer um pacto aqui, você não pode falar pra ninguém. Nem pra sua mãe. Que coisa. E falar de mãe lá atrás, pô, era uma coisa assim... Forte. Pesado. Muito forte. Pesado. Porque, né, só contando essa historinha, a maioria das nossas brigas com os nossos amigos era quando falava da mãe. Sim. Ô, seu filho... Exatamente. Não, você xingou minha mãe porque minha mãe tá lá lavando, tá cozinhando, tá passando e o pau torava. O cara podia te chamar de, Qualquer de coisa. negão, de alemão, de gordão e tal. Não Você tinha nunca tinha confusão. problema, não existia né? isso. Mas mexeu com a mãe... E hoje é o contrário, né? E Olha hoje, você vê. você vê que mudou muito. Eu falei, tá feito o pacto. E aí, continuei comendo o lanche, ele falou assim, olha, isso aí não te serve.
por que você não almoça ali o bandejão? Aí eu peguei e falei, seu Jair, é que eu não moro aqui. Eu moro em São Paulo, então eu não tenho o direito de comer o bandejão, porque é só quem mora no interior e tá hospedado aqui no Corinthians. Mas o bandejão lá, pra mim, eu ficava olhando, os caras colocavam um tapume assim, todo furadinho, e eu ficava olhando. Pô, vinha de tudo. Arroz, feijão, aquele famoso zoião, ovão frito, uma carne ou um frango. E, na verdade, eu não tinha muito isso para comer em casa, né? O sofrimento era árduo, era duro. Então, quando ele disse, não, você vai comer ali. Aí eu falei, bom, eu espero que sim, porque a fome aqui é grande. E minha barriga, na verdade, vinha aqui nas costas. De tanta fome vinha nas costas. Eu era magro, sequinho e tal. E aí ele chamou um diretor da base, que eu lembro até hoje, um tal de Senhor Ferrão. Não sei se encontra vivo, mas já estava bem velhinho na época. E o Ferrão, ele tinha as pernas todas abertas, assim, parecia a perna de alicate. Aí ele vinha todo mancando. Olha, garoto, o Jair Pereira falou comigo, sobe lá na administração que eles vão te dar um papel para você levar lá na lanchonete e deixar lá que o seu nome, a partir de hoje, você vai tomar café, vai almoçar e quando tiver treino à tarde você pode jantar para depois ir embora para sua casa. Aí aquilo para mim foi uma benção de Deus. A primeira vitória sua, né? Foi a primeira vitória, porque eu poderia dar mais nos treinamentos, eu poderia dar mais nos jogos, muito mais, se eu tivesse uma alimentação adequada, enfim. E ali passou eu a me alimentar ali, comecei a ganhar massa muscular e tal. E nos aspirantes fazendo gol toda hora, vinha o Edinho, filho do rei, lá com o Santos. Teve um jogo que eu meti 4 no Edinho. E tudo isso Jair Pereira observando. E nesse dia ele me convidou para ser o camisa 9 numa final de campeonato paulista contra o Guarani, que só tinha alguns nomes, né? Que era o goleiro Sérgio Neri, lateral direito Marquinhos, zagueiro central Ricardo Rocha, quarto zagueiro Wagner Bacharel, eu esqueci o nome, eu tô com o nome aqui do lateral esquerdo, acho que é Paulo Robson, acho que ele chegou até a jogar no Santos no lateral esquerdo, um baixinho, jogou no Bahia também. Só o meio de campo era formado por Paulo Isidoro, sem pescoço, Barbieri, Neto, que era um garotão, mas já estava bem experiente, fazendo gols. Inclusive fez o gol do primeiro jogo aqui no Morumbi, que foi um gol de bicicleta dele. E depois o Edson Abobrão empatou. E depois Marco Antônio Boiadeiro, era o outro meio de campo. Aí no ataque vinha João Paulo, que era aquele que jogou no Bari da Itália, na seleção brasileira, um cara habilidoso, corria demais. E o centroavante era só o Evair. Então era um baita de um timão. E, aliás, era uma seleção mundial, aquela equipe. E eu acho que nesse sentido que ele perguntou, você tem medo? Se eu te colocar, você vai sentir medo? E quem nasceu na periferia pode até ter medo, mas não vai correr. A gente esconde o medo e a gente disfarça e vai. E vai pra cima. Garra absurda. Garra absurda. E aí, Fabinho, o que aconteceu, Bioto? Eu fiquei em silêncio. Aconteceu exatamente o que ele me falou ali. Desenho. Colocou todo mundo para treinar, treinou a equipe toda, aí no finalzinho me colocou no coletivo, no time reserva. Para mim era um sonho estar dentro daquele gramado, porque eu fui criado nos terrões do Corinthians, lá no fundão, no gramado, na fazendinha, amador não pisava.
era só profissional. Portanto, acabava o treino lá atrás, a gente vinha pro alambrado e ficava olhando. João Paulo, Birubiru, aquelas feras todas. Ronaldo Giovanelli, Márcio Bittencourt, Marcelo de Gian, Carlos, Valdir Pérez. Enfim, Corinthians sempre teve grandes nomes. E ótimo. Fomos para a concentração. Vários jornalistas me perguntando: poxa, você pode sair jogando, porque o Edmar foi para a seleção, você é o único centroavante e tal. E eu não gostava de dar entrevista, nunca fui de dar entrevista. Na verdade, eu mal sabia falar. Que na verdade eu não estudei, né? Naquela época, embora minha mãe incentivava, comprava ali a borrachinha, o caderno, o lápis, mas eu gostava de jogar futebol. Eu deixava de ir para a escola para jogar bola. Eu deixava de ir para a escola porque muitos vizinhos falavam assim: poxa, dona Joana, seu Dorcelino, pô, vocês dão um duro danado, trabalham muito, e este vagabundo aí fica o dia inteiro jogando futebol, por que vocês não colocam para trabalhar? E eu escutava muito isso dos vizinhos, né? E eu, às vezes, deixava de ir para a escola e eu fazia carrinho de rolemã, eu fazia carreto em feira, eu vendia limão e muitas das vezes eu já catei ferro velho. Inclusive, catava às vezes as tampas da panela da minha mãe, que era toda preta, e amassava porque alumínio era caro, juntamente com o cobre. Até hoje, né? Sim. Alumínio. E vendia no ferro velho e falava pra minha mãe: ó, mãe, consegui R$5, R$10, ó, dá pra ajudar aqui, nisso daqui e tal. E aí, cara... Dia do jogo. Nós saímos daqui da Praça do Correio, ali perto do viaduto do Chá, tinha um baita de um hotelzão, perto da garagem do Dake ali. Alfredo Issa. Cara, primeiro eu quero contar do hotel, antes de ir pro jogo. Essa é uma história fantástica. Eu cheguei no hotel todo tímido, só no meio das feras, Birubiru, João Paulo, Everton, Márcio Bittencourt, Ronaldo Giovanelli, o Carlos, o Ganso, o Edson Abobrão, o Dida, Paulinho Carioca, Paulinho Gaúcho, quem mais? Marcelo de Gian, já falei, Denilson. E essas feras todas. Eu não era profissional, eu era amador. Eu tava chegando ali naquele momento. E aí quando chegou no hotel, quando eu entrei assim, eu já olhei, eu vi o tamanho de um lustre. Eu nem sabia que era lustre aquilo lá. Tanta lâmpada. Eu falei: meu Deus do céu, porque em casa ainda era aquela lamparina, que era querosene. Muitas das vezes depois meu pai conseguiu comprar aquele botijãozinho de gás e colocava assim, tipo de uma vela assim e tal, e acendia, ficava claro pra caramba, porque a gente não tinha energia em casa. E eu cheguei, vi tanta lâmpada, deslumbrado. Falei: caramba, que lugar é esse? E aí só falaram assim: ó, vamos deixar as bolsas todas aqui e já vamos direto pra janta. E aí os caras faziam, largava a bolsa ali, eu largava, só seguir, né? Largava a bolsa ali também e fui subindo. Quando chegou na sala de alimentação, eu olhei assim, eu nunca vi tanta coisa junta na minha vida. Arroz, feijão, macarrão, ovo, frango, carne, batata frita, mandioca, banana empanada, salada. Queria comer tudo de uma vez, né? Não, salada, de todas as espécies, coisa que eu não como até hoje, né? Eu não como salada até hoje. E aí, os caras começaram a pegar e tal, e eu, né, tô ali olhando, papapá. De repente chegou minha vez. Aí eu, arroz, feijão, macarrão, frango, ovo, carne, mandioca, batata frita. E quando eu olhei do lado assim, eu vi aquela mesa de doce. Impressionante, pudim, manjar, gelatina, tudo que você pode imaginar. Eu nunca tinha visto uma mesa daquela.
Pô, para comer doce na periferia naquela época, pô, a gente comia uma paçoca, já tava super feliz. Um gibi de amendoim, pô, um suspiro, pô, a gente ficava deslumbrado, porque a minha mãe não me dava dinheiro sempre para poder comer esse tipo de doce. Era uma vez ou outra que eu fazia, né, prestava serviço para alguma senhora e ela falava assim, ó, toma esses 5 centavos, toma 10 centavos, vai lá comer uma paçoquinha. E a gente ia lá comprar paçoquinha. Quando eu olhei, eu amo pudim. Eu fui lá, a metade do pudim, coloquei em cima. Já tava uma montanha. Aí quando eu cheguei para sentar, aí todo mundo dando risada. Eu, pô, sem entender. E naquela época, pô, eu comia de colher. Eu não sabia comer de talheres. Na minha Quantos anos casa, você tinha? pô, eu tinha 18 anos, pô. Só que, tipo assim, eu sou filho de baiano com mineiro. Então, o que a gente comia, às vezes, quando tinha, a gente comia com a colher. Quando não, a gente pegava o feijão com a farinha e amassava e aí comia. Muitas das vezes, pão com açúcar ou pão com farinha. Era esse tipo de alimentação. Então, eu nunca tinha visto tanto alimento de qualidade na minha frente. Então, eu fui pegando de tudo. E aí, tô chegando pra sentar na mesa, os caras dando risada pra caramba e tal, e eu todo sem graça, tal, sem entender o que era. Aí os caras, pô, mas até o pudim, que não sei o que, papapá. Aí eu lembro como se fosse hoje, sou muito fã desse cara, devo muito a ele. Foi um cara que, tipo assim, eu joguei do lado dele e o cara sempre me servia, nunca foi egoísta. Ele chegava debaixo do gol, ele cortava o goleiro, ele tocava a bola para eu fazer gol. O nome dele é João Paulo Papinha, que jogou no Santos, jogou no Flamengo. Esse cara levantou da mesa e falou assim, porra, tá acontecendo? Vocês estão rindo por quê? Vocês nunca foram garotos? Ou vocês já eram profissionais quando chegou nos clubes ou aqui mesmo e tal? Vocês estão, pô, deixa o garoto, pô. E eu não sei se o João Paulo é santista ou se ele é carioca, mas, né, santista e carioca tem quase a mesma gíria, né? E aí, pô, ele deu um baita de um esporro assim que os caras baixou a bola. Aí ele, garoto, senta aí, pode comer à vontade, sem problema nenhum. E aí, com o passar do tempo, depois, né, lógico, que eu fui descobrir, os caras falavam pra mim, Viola, pô, ali é assim, ó, acabou uma bandeja de pudim, o cara vem e já troca, já coloca outra. Acabou aquela lá, o cara vem e já troca outra. Mas pra mim, era aquela ali que tinha. É a então eu falei, minha. pô, eu quero pudim. E acabei colocando no meio do arroz, no meio do feijão e tal. E aí virou motivo. Primeira concentração. Primeira concentração. É que eu nunca vi tanta coisa Não. junto, mas vou comer tudo. Não, eu vou pegar porque, pô, não vai sobrar nada. Mas, cara, era tanta coisa. E só não peguei salada porque eu nunca fui de comer salada mesmo. Se não, E aí, pô, eu queria contar essa história porque, pô, eu lembro como se fosse hoje, né? E foi muito legal, embora virou motivo, assim, de chacota, tudo, mas a atitude de um atleta profissional de grande nome e respeito, né? Ele foi lá e falou para todos os companheiros que, poxa, que me deixasse em paz, porque era a minha primeira concentração. Pô, talvez, né, da onde que eu vim, eu não tinha tudo isso. Então era o meu momento. Então, para os caras não fazer chacota, porque eu poderia ficar com trauma, ou sei lá, psicológico abalado, até mesmo porque tinha uma final, lógico, eles não sabiam que eu ia jogar e tal, era um garoto apenas. E aí, voltando pro jogo, nós fomos do hotel até Campinas. Cara, muita gente na rua, muita gente buzinando, corintiano, e na estrada, policiamento na frente, os batedores, né? Pô, eu também nunca tinha visto andado daquela forma, daquele jeito. E eu me sentia ali, tipo assim, sabe, bem simples, humilde, mas um astro, sabe? Meu. prestigiado. Puta, caramba. Aquilo que a gente falou ali no começo, né? Da cachoeirinha pro mundo, né, cara? E aí, chegamos em Campinas. Fabinho, até hoje, Bioto,
eu lembro da entrada do ônibus no portão, muito corintiano, e eu tava assim na janela, e eu olhei assim para um casal que tava sentado, e aí eles estavam fazendo um lanchinho ali, pão com mortandela, os dois, e um litrão de tubaína, que eu amo tubaína, e tal. E aquilo me marcou muito, sabe? O sofrimento também do torcedor. Pra acompanhar vocês. Para poder acompanhar. E entramos. Chegou no vestiário, o Jair Pereira pegou, falou, ó, colocou o quadrinho dele lá. Olha, todo mundo sentado que a palestra vai ser agora. Aí estamos sentados. Aí ele disse, ó, vai jogar Ronaldo Giovanelli, vai jogar Edson Abobrão, Marcelo de Jean, Denilson e Dida. Márcio Bittencourt, Birubiru, João Paulo, Paulinho Carioca e Viola. Se eu falei um número a mais, tira o Paulinho Carioca. Minto. Eu acho que o Everton estava jogando. Everton, João Paulo e Viola. E quando foi citado o meu nome, levantou aquele alemãozão chamado Wilson Mano. Poxa, não. Vai jogar sou eu. E aí, eu sem entender, mas eu quietinho, encolhido. E o Wilson Mano vermelho, gritando, nervoso. Aí o Jair Pereira pegou e falou assim, ei, baixa a bola. Senta. Quem manda aqui sou eu. Vai jogar o garoto de centroavante. Aí ele, não pode ser, não pode ser. Aí o Márcio Bittencourt levantou e falou assim, professor, eu cedo a minha vaga. Aí o Jair, senta. Quem manda aqui sou eu. Se o Wilson Mano não quiser ficar no banco, a porta tá ali, abre e pode ir embora. E aí, depois que eu fui entender que o Wilson Mano, naquele campeonato, e outros mais, o Wilson Mano era o coringa do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Wilson Mano jogava de lateral, ele jogava de zagueiro, ele jogava de meio de campo, ele jogou de atacante, ele jogava na ponta esquerda, enfim. E naquele campeonato, o Wilson Mano tinha jogado todos os jogos. Lateral, zagueiro central, quarto zagueiro, médio volante, atacante, ele jogou em todas. Qualquer baixa que tinha, machucou o Birubiru, o Wilson Mano entra ali. Machucou o Edson Abobrão na direita. Não, a gente vai deixar o Wilson Mano aqui. Então ele jogou todas. E eu entendi o manifesto dele. Só que, em todo lugar tem o comandante e tem os comandados. Sim, faz então, parte. O Jair Pereira se impôs. E aí, Fabinho, o que aconteceu? Eu simples, humilde, e como a minha trajetória era grande, porque eu saía do Elisa Maria e pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar, então todo mundo naquele horário já me conhecia dos aspirantes, porque o Aspirantes ele era televisionado pelo um canal de televisão, não sei se eu posso falar aqui, né? Pode ser. Pela Bandeirantes. E era o Silvio Luiz, puta de um comentarista. Pelas barbas do profeta. Puta, era o cara. E ele, falava muito de mim. E alguns jogos dos Aspirantes, a gente ganhava um motorrádio. O melhor em campo. Eu ganhava um motorrádio, eu ganhei alguns e tal. E aí o que acontece? De tanto as pessoas me perguntarem, falarem pra mim no ônibus, os próprios cobradores, cara, você poderia entrar nesse jogo aí, arrebentar, hein, meter um gol e tal, seria uma glória, que não sei o quê. E eu não podia falar, cara, eu vou entrar. Sim. Entendeu? Eu tinha um pacto. E aquela vontade de falar, né? Não, mas não podia. Não. Nem jogar você quer falar. Não, cara, mas eu segurava de uma tal maneira, porque, tipo assim, como o Jair Pereira
falou comigo, não conta nem para sua mãe, então eu não poderia contar justamente para ninguém. Pô, se eu não posso contar para minha mãe, quem mais que tem para eu contar? Ninguém. Então eu me segurava. E às vezes quando me falavam, pô, já pensou, você vai fazer o gol, fazer o gol, papapá, não sei o quê. Pô, o Edmar tá na seleção, quem que vai... Puta, vai jogar o Wilson Mano, vai jogar no não sei quem. E eu calado. Amigão, tô sem dinheiro hoje. Aí ele batia a moedinha, né? Tim, tim. Motorista, era o toque que eles tinham. Tim, tim. Aí abria a porta de trás, eu descia. E aí eu cheguei com a maior simplicidade, a maior humildade no roupeiro. Falei, Miranda, aliás, desculpa, senhor Miranda, eu gostaria de entrar com as minhas 2 camisas porque eu vou fazer o gol da vitória. Aí ele olhou pra mim e falou assim, garoto, não é assim que funciona aqui não. Aqui é um uniforme pra você entrar em campo e depois quando você retornar, que vai estar suado e tal, você troca a sua camisa, você troca o short, você pode trocar o meião que você achar melhor. Então é só uma camisa. E aí eu murchei, porque cara, eu tô chegando, tudo pra mim era senhor, senhora, tudo tá bom, tá legal, puta, não vou mexer com aquilo ali, medo. Né? Na verdade, medo de poder, sabe, falar algo a mais e de repente alguém fala assim, ó, você não serve aqui, vai embora. E jogar o meu sonho na lata do lixo. E aí, eu tô sentado assim, me trocando e tal. Aí chegou um diretor chamado Henricão. Sentou do meu lado. E aí, garoto, eu nem olhava, né? Porque eu sou tímido e tal, nem olhava. Ah, tudo bem. Tá tranquilo? Eu balançava a cabeça, colocando o meião. Aí ele pegou e falou assim, tá confiante, né? Tal. Aí eu falei pra ele assim, seu Henricão, eu tô tão confiante que eu vou fazer o gol da vitória. Quando eu falei isso, esse cara endoidou. Porque você falar pra algum membro da diretoria de qualquer lugar que você vai alcançar aquilo ali, pra eles é tudo na vida, é tudo que eles querem. Eu espero do Sim, atleta. eles querem aquilo lá, porque pra eles também, porra, o troféu para aquela diretoria é importantíssimo para a próxima reeleição. Enfim, é assim que funciona. Ele ficou doido. O quê? Falei, eu gostaria de entrar com 2 camisas que eu vou fazer o gol da vitória. Aí, vem aqui. Me levou até o Miranda. O novo do Miranda. Não, e deu um esporro no Miranda. Você tá louco? O garoto pediu as 2 camisas, por que você não deu as 2 camisas para ele entrar? Pô, ele não falou que vai fazer o gol da vitória. Ele vai fazer o gol da vitória. Das 2... Mas, tipo assim, mijou. Pô, eu não tô acostumado com aquilo. Fiquei sem graça, sabe? Me sentindo meio culpado. Falei, puta, o cara pode ser... né? Preocupado. Falei, puta, o cara pode ser mandado embora e tal. E aí o Miranda, não, toma, garoto. Toma as 2 camisas e tal. E aí o Henricão chegou em mim e falou assim, olha, quando você entrar em campo, avisa o Arnaldo, que vai apitar o jogo, que você vai fazer o gol da vitória e que você vai jogar uma camisa pra torcida, pra ele não te expulsar. Aí, beleza, aquela euforia toda, pô, estádio lotado, coisa mais linda do mundo. Pô, todo mundo, vamos, boa sorte, não sei o que, vamos, ô garoto, vamos lá, garoto. E eu, puta, nunca escutei tanto garoto, pô, na minha vida. Vamos, garoto, pô, ânimo, não sei o que. Eu, vamos, pô, vamos. Aí subimos, puta, rojão, papel higiênico. Eu não tinha em casa, pô, os caras jogando tudo no estádio. Eu falei, muito papel higiênico e tal, coisa bonita, papapá. E aí, pô, tiramos foto e tal, entramos com um bonezinho, acho que na época da Calunga e tal, papapá. Hoje você tá com um boné da hora também, velho. Esse boné... Energy. Esse boné do João Marcos. Depois nós vamos falar um pouquinho desse boné. Pô, vai ser bom não foi bom só pra mim, mas vai ser bom pra muitos aí. É bom. E aí, Bioto, Fabinho, o que aconteceu? Eu, né, os jogadores meio aquecendo ali, já tinha tirado foto, eu encostei no Arnaldo, né, tava os 3 árbitros ali, né, os 2 bandeirinhos e o Arnaldo, e o seu Arnaldo, eu vim comunicar ao senhor que eu vou fazer o gol da vitória
e vou jogar uma camisa pra torcida. E aí eles olharam os três pra mim assim e começaram a dar risada. E ali eu senti, né, naquele momento todo eu falei assim, pô, é verdade. Pô, no meio de tantas feras, pô, os caras já profissional, com maior nome e tal. Pô, o Birubiru às vezes fazia gol pra caramba. Pô, o Everton fazia muitos gols. Pô, João Paulo, Paulinho Carioca. E eu entendi o que eles... Pô, esse garoto aí... Quem que é esse garoto? Não sei quem é. Pô, se fosse o Birubiru, se fosse o João Paulo, tal. E deram risada. Mas só que o recado foi dado. E fui pro jogo. E o pau torando, e pau pegando, o Ricardo Rocha chegando, o Wagner Bacharel, que era o quarto zagueiro, aquele que jogou no Palmeiras, faleceu lá em Fortaleza com uma cabeçada aqui atrás, foi pro hospital, aí falaram que estava tudo bem, aí deu problema e acabou falecendo, mas era um baita de um zagueiro e porrada vem, Paulo Isidoro e papapá. E eu parecia aquele menino da periferia, mas que já era um adulto. Sabe, parecia que eu já tinha 22, 23, 25 anos. Pô, sabe, eu cresci. Sabe, eu coloquei a periferia nas minhas costas e falei, cara, eu vou pra dentro desses caras. Pô, eu já vi tanta coisa na minha vida, tanta, sabe, já passei por um monte de coisa na vida. Isso aqui pra mim... É garra absurda. Porra, cara, eu falei, puta, só temos isso. É hoje, é hoje. E pau torando. E aí, desde que surge uma jogada do... E o empate era do Guarani, tá? Surge uma jogada do Evair, assim, na boca da nossa área, o Marcelo de Gian ganha a bola do Evair, vai conduzindo até o meio de campo. Quem que entrou no jogo, né, no intervalo? O Wilson Mano entrou no jogo. Esse cara, ele chutava até a mãe dele. De qualquer lugar ele chutava a bola. Ele pegava, ele chutava. Ele gostava de chutar. Parecia um europeu. E o Marcelo de Jean tocou pro Wilson Mano. O Wilson Mano levou um pouquinho e chutou essa bola. Quando ele chutou, essa bola fez uma trajetória totalmente para fora. E aí, eu tenho o costume de dizer sempre que Deus me deu um empurrão. Eu entrei nessa bola de carrinho. E os invejosos vão dizer que ela pegou na minha canela e acabou entrando bem no cantinho, sem nenhum poder de reação do Sérgio Neri, que era o goleiro do Guarani. E quando eu vi essa bola entrando, aí eu endoidei, cara. Eu fiquei louco, porque a torcida também já estava muito louca, gritando, berrando, e escutar aquele grito do estádio inteiro, gol! Eu falei, é gol, é meu gol. Pulei aquelas placas de propagandas que hoje, né, tá tudo digital, computador, mas antes tinha aquela placa, pulei as placas e eu tô vendo um monte de jogador correndo atrás de mim. E aí eu cheguei assim pra torcida, arranquei uma camisa, mirei e joguei, cara. Deu um tumulto, acho que a porrada cantou e não sei quem pegou. Depois eu vi no Globo Esporte quem pegou e tal. Mas foi uma coisa assim, muito doida, porque você acaba ficando louco, tudo acontece dentro de você, não é você, tá? Mas aí eu comecei a pular as placas, entrei para campo de novo. Na época tinha um axé, que era a dança da galinha, né? E eu comecei a fazer a dança da galinha, os jogadores também atrás de mim, todo duro, desengonçado, o Marcelo de Jean para um lado, parecia uma galinha despenada, e o Somano a mesma coisa. E aí, cara, dali para frente, a coisa começou a mudar e para melhor, dentro da minha vida e dentro da vida daqueles que sempre vêm caminhando atrás de mim, né? Que eu sempre, embora eles estavam caminhando atrás de mim, mas eu sempre coloquei eles em primeiro lugar, que foi minha mãe, meu pai e meus irmãos. Que legal. E aí, cara, a glória veio com muita dedicação, muito suor, muitos obstáculos, sabe? É por isso que eu digo para os meninos que hoje têm o seu sonho, os meninos da periferia, enfim, de qualquer lugar do mundo.
nunca desista do seu sonho. Pule todos os obstáculos, porque o obstáculo vai ter sempre. Isso não é só na vida do atleta, isso é na vida de todos nós. Mas Viola, qual o dia que você acha que mudou sua vida? Nesse gol ou no dia do hambúrguer com o Jair Pereira? Olha, foi tudo um contexto, Fabinho. Começou a mudar ali no dia do hambúrguer. Mas eu não acreditava muito, porque eu achava que era conversa de carioca. Porque carioca, pô, adoro os cariocas, pô, joguei no Rio de Janeiro, mas o carioca, ele é conversador, entendeu? E às vezes ele te passa a perna e você nem percebe. Você vai ver, você já caiu no chão. Ele te dá uma rasteira, você caiu no chão. E, pô, o carioca, aquele jeito maneiro de falar, leve e tal. Mesmo assim, eu falei, poxa, será que é isso mesmo? Meu, vou segurar o pacto com esse cara, mas sempre com o pé atrás. Muito feliz, muito feliz. Pô, cara, eu ia pra casa, voltava, cara, uma E o que ansiedade. ele falou depois do gol que você fez, que você havia dito? O pós-jogo, né? Como Pós-jogo, foi? cara, que falou, pô, não falei que ia fazer o gol? Tipo, Com ele, como com foi a ele, seu conversa com Miranda, você depois dele ter feito essa aposta e ter dado tudo certo? Fabinho, Bioto, depois, né, essa conversa só foi ter de algumas semanas para frente, porque o Corinthians na época, eu acho que já vinha na fila, eu acho que já, vou chutar mais ou menos que eu não lembro bem, acho que uns 20 anos na fila. Caramba. Para poder ser campeão. Então, tipo assim, todo mundo ficou doido. Na verdade, pô, corintiano tem no Iraque, tem na faixa de Gaza, na Ucrânia, tem em todo lugar. Então parou a Paulista, parou o país todo. Então só se falava de Corinthians. Eu mesmo, pô, eu fiquei quase uma semana sem dormir. Alimentar eu não tinha muita alimentação, mas eu já tinha onde comer, porque era o bandejão lá do Corinthians. Indo em programas de televisão, que nem esse, tem acho que é o Bom Dia São Paulo, que começa acho que quase 6 horas da manhã. Então, tipo assim, 5 horas da manhã você já tem que estar lá, porque os caras gostam de pintar você, passar batom, caramba, mano, sou da periferia, sou batom, que batom e tal, que maquiagem, irmão, e aí os caras, não, tem, porque senão a pele vai ficar muito oleosa, que não sei o que, vamos lá. Então saía dali, já ia para outro lugar, para poder dar entrevista. Então eu tive essa conversa pós-jogos com o Jair Pereira, depois de umas 2 semanas. Porque o pessoal também entrou naquelas pequenas férias. Pô, campeão é outro nível. Ainda ser campeão pelo Corinthians, melhor ainda. E aí, o Jair Pereira sempre foi um cara assim, sabe aquele carioca brincalhão? Aquele carioca que, tipo assim, ele é melhor do que você em tudo. E o Jair Pereira era isso, entendeu? Ele entrava já dentro de campo chutando a bola, chutava a bola pro alto, aí dominava a bola. Conheço muito. Sei muito. E a única coisa que eu lembro que ele falou assim, garoto, você é pica. Você não teve medo em momento algum. Até confusão você arrumou lá com os caras, com o Paulo Isidoro, com o Wagner Bacharel, porque eu queria sair na porrada com os caras e tal. E aí ele pegou e falou assim, você viu? Eu sou foda. Eu acertei de novo. Eu conheço muito. E na verdade ele conhecia muito de futebol. Ele tinha o olho clínico. E além disso, ele tinha todo o grupo nas mãos, porque era um cara alegre, era um cara brincalhão, era um cara que, tipo assim, ele não dava só o treino, ele treinava junto. Fazia a rodinha ali, bobinho e tal, ele tava sempre, sabe, brincando, sou habilidoso e tal. Então todo mundo gostava do Jair Pereira. E cara, eu amo esse cara. Eu amo esse cara. E ainda converso com ele. Menos, né? Tirou você do hambúrguer, né? Tirou. Poxa, só dele ter me levado pro bandejão já foi uma benção de Deus. Ali, Fabinho, começou essa história toda aí no hambúrguer, cara. E aí depois você vai pra onde? Depois do Corinthians você vai pra Europa? Não? Poxa, aí tem mais sofrimento ainda. Pô,
o Corinthians é muito bom de se trabalhar, de se jogar. Tem o gol espírita ainda, tem o gol espírita. Eles é que Gol tem espírita? Que história é essa, gol É. espírita? Ele tem que falar, pô. É? Só quem é corintiano entende. Só quem é corintiano entende. Fabinho, eu vou te falar uma coisa. Depois do título, eu fiquei 101 dias sem marcar um gol pelo Corinthians. 101 dias sem marcar gol pelo Corinthians. Então, tipo assim, fui duramente criticado pela imprensa, porque eu ainda era um garoto, não tinha muito esse entendimento. Como eu disse, eu não dava entrevista, porque não é que eu era marrudo ou metido e tal. É que eu não sabia falar, aliás, eu não sei falar até hoje. Não sei falar até hoje. Tinha receio, né? Tinha receio de errar algumas palavras e não ser legal a entrevista. Então os caras me esperavam desse lado e eu saía por trás. Então eles colocavam tudo o que eles queriam nos jornais, né? Coisas até um pouco mais pesadas, que nem eu lembro de um jornalista que até hoje ele é meu amigo, depois ele virou meu amigo, que ele escreveu assim: Viola gasta o seu dinheiro com 5 garotas no pagode. E era mentira, porque eu nunca gastei dinheiro com mulher nenhuma, a não ser a minha mãe, a não ser a minha filha, a não ser a minha esposa, né? E daí por diante. Porque sempre gostei da noite, não vou negar, sempre fui pra noite, mas eu sou um cara que vim da periferia, como eu já disse, né, poderia ter escolhido outros caminhos, mas eu escolhi ir pro lado bom. Sou um cara que eu não bebo, mas nem cerveja. Não é que eu parei de beber, é que eu nunca bebi. Sou testemunha disso. Você é testemunha disso e muitos amigos meus são. Então, por fato, né, negão da favela, jogador de futebol, pagodeiro e tal, o cara deve tomar até etanol. E, na verdade, quem não me conhece acha isso, né? Mas quem me conhece sabe do cara que eu sou e que eu sempre procuro falar a verdade. Mas também, se eu bebesse, logicamente era com meu dinheiro e responderia da melhor forma possível para todos, que, tipo assim, com meu dinheiro eu faço o que eu quero, desde que eu trabalho e consiga pagar as minhas contas, então o resto, o problema é meu. Então, tipo assim, então eu fui muito criticado na época e isso me pesava muito, entendeu? A torcida do Corinthians, ela cobra e cobra muito, tá? E para mim é uma cobrança até gostosa, porque eu adoro ser cobrado, porque quanto mais me cobra, eu mais trabalho, mais vejo aonde eu tenho as minhas deficiências, procuro melhorar, e isso me ajudava muito na época. A única coisa que eu não gostava era das mentiras de jornalistas, né, e tal. Mas depois ficou tudo bem. Eu acabei indo emprestado para São José dos Campos, Vale do Paraíba, e que para mim foi assim, poxa, 100% maravilhoso, porque eu vinha dentro do Corinthians, às vezes não estava fazendo gols, às vezes para defender a minha equipe, às vezes eu brigava com o juiz, às vezes eu brigava com o adversário, achando que eu estava protegendo a minha agremiação, e eu era prejudicado porque eu era expulso, eu prejudicava a minha equipe. No outro jogo eu não jogava, não recebia o bicho daquele jogo, pegava uma suspensão às vezes de 1 ou 2 jogos e às vezes nem voltava a ser titular. Então eu estava perdendo muito. E quando eu fui emprestado ao São José dos Campos, eu aprendi muito. Porque quando eu cheguei lá, era um time de primeira divisão. Mas não tinha a pressão do Corinthians, né? Tal, não tinha essa pressão toda. E todos os jogadores, inclusive os mais velhos, tinha até um quarto zagueiro lá que chamava Bira, que já era mais velho, até faleceu o Bira. E esses caras me ensinaram muito. Fabinho, lá não tinha toalhinha limpa, lá não tinha jogos de camisa, era um jogo só, você tinha que tirar e colocar lá para lavar, para já domingo, né, jogava na quarta, no sábado já jogar com o mesmo uniforme, toalha para tomar banho, porra,
2, 3 se enxugava na mesma toalha. Então, para mim, foi um aprendizado muito legal, porque os caras me ensinaram, além de ser um baita de um profissional, dar valor Valorizar. aonde eu estava. E aí sim, eu voltei e voltei grandão, cara. Com tudo aquilo que eu aprendi, para mim, Quanto tempo você ficou? fiquei lá 6 meses. 6 meses. 6 meses, mas foram 6 meses assim que me ensinou muita coisa. Cheguei no Corinthians trabalhando mais. Pô, muitos atletas, porque antigamente os atletas, eles provocavam da seguinte forma, às vezes passava a mão, vou falar aqui, depois vocês editam, passava a mão na sua bunda, entendeu? Não, aqui não tem edição não, é fogo à vontade. Passava a mão na sua bunda para você dar um soco, uma cotovelada, pro bandeirinha ver, porque não tinha essa quantidade de câmeras. Sim. E tal. E eu sempre falava o seguinte pros caras, amigão, aqui é filho de homem, vou te quebrar. E aí, muitas das vezes eu olhava pro bandeirinha, olhava pro outro, olhava pro juiz, pai, falei que eu ia te quebrar, passa a mão em mim de novo, filha da puta. E aí, tipo assim, graças a Deus, dentro do futebol, por eu ter vindo, né, da periferia, pô, eu tive grande respeito dentro do futebol. Eu sempre falei muito alto, muito grosso e, tipo assim, nunca menosprezei a ninguém, nunca quis passar por cima de ninguém, mas sempre falei o que eu penso, o que eu acho, o que eu vivo, o que eu sinto. Então eu falava mesmo pros caras, falava, velhão, o negócio é o seguinte, aqui você pode me bater, você pode fazer o que você quiser. Se não der tempo de eu te pegar aqui, eu vou lá na João Cachoeira, no Lambar. Eu vou ali em cima, no Bexiga, aonde tem o sol para contrariar, o Chiquita bacana. Eu sei onde todo mundo vai. E lá a gente tira a diferença. Então, era dessa forma. Então, eu sempre fui muito respeitado dentro do futebol, porque eu sempre me posicionei e sempre fui um cara muito bom, sabe? No que eu faço, no que eu falo, porque eu nunca joguei conversa em linhas tortas. Meu papo é reto, não tem curva. Falando em futebol, você falou um negócio interessante, né? Que quem não te conhece acha que você bebe e tudo. Eu preciso fazer uma revelação, né? Se me permite. Agora. Eu tenho a honra e o prazer, para quem não sabe, de jogar com viola, aproximadamente 15 anos no Rachão. E ele é o cara da fruta. Ele é o cara da fruta. Então, a gente joga bola de quarta e domingo aproximadamente 15 anos. E depois do futebol, você aparece com... Você leva antes, claro, né? A melancia, a mexerica, a laranja. Eu posso dizer que um dia eu chupei mexerica com o tetracampeão, né? Claro que é você. que pode. Então, quem sabe que a gente se conhece, que a gente tem essa amizade, fala, pô, o Viola gosta? Eu nunca vi o Viola Bioto tomar uma gota de álcool. Porque depois tem a resenha... aquela famosa resenha do futebol, e eu nunca vi nesses 15, 16 anos que a gente se conhece, né, tomar uma gota, e é muito interessante, que você acabou de falar. Pra sua surpresa, você também jamais iria saber que ia cair no grampo do bem, e é meu amigo há mais de 45 anos. É verdade. Você vê como que É as verdade. coincidências, os blocos É se verdade. fecham. Não, mas eu quis deixar esse registro, porque muitas pessoas me perguntam, tem essa, boleiro, né, o cara gosta da noite, eu gosto de tomar uma, mas eu sou testemunha. Você quer ver outra coisa que é bacana? Porque tá no mundo esportivo, tal, hoje tem bastante negócio de estética. Tô vendo na camiseta dele aí, Aline. Poxa, aqui, ó. Hã? Aline Návia? É de estética, é a Aline da É estética? de estética. Então. Lá tem de massagem, a Você botox. vê como é que tudo é blocos de coincidência. Tô vendo aí. Lipo sem corte, são profissionais adequados lá. E minha esposa frequenta, já vamos indicar para as esposas Sim. também frequentar. Aline Návia, a gente vai pôr o Instagram dela aqui, nós vamos destacar, @clinica.Aline Návia. O Instagram dela tá aqui na tela, para quem quiser acompanhar. Então você indica, Viola, Pô. que é a... Legal. A clínica é tetracampeã. Tetracampeã. Tetracampeã, pô. Onde fica? Fica lá na Avenida Carrão. Mas é só entrar no Instagram, o pessoal vai ter o Tá aqui, ó. conhecimento melhor. Tá aqui Já tá aí? Pô, que ótimo. O Instagram dela vai aparecer para todos aqui. Viola, me diz uma coisa. Então aí depois do
qual que deu? Você vai Gol para... Espírita, não tem- Gol Espírita, desculpa. Gol Espírita. Vamos falar do Gol Espírita. Vamos, porque o pessoal tá esperando. Principalmente os palmeirenses lá da delegacia, tá cheio, cara. Vamos falar desse gol espírita. Esse gol aí é inevitável não falar. Primeiro, Ó, Fabinho. primeira vez aí, pessoal, em podcast. É o primeiro podcast. Primeiro É o podcast primeiro e vai falar podcast. sobre o Gol Espírita. Fabinho, esse gol foi em 1993, final de campeonato contra o Palmeiras, que foi o gol porco. Esse gol ficou marcado já faz mais ou menos, acho que 31 anos. E as pessoas não esquecem, porque foi um gol que foi um achado, né? Pela minha garra, pela minha conduta, pela minha disciplina, pela minha força de vontade, porque na verdade o Neto bateu uma falta e essa falta ela ia para fora pelo alto e o Sérgio, o Mazinho, que eram adversários, né, que eram jogadores do Palmeiras, e todos eles ficaram olhando a trajetória da bola e eu dei um sem pulo, praticamente uma voadora, estiquei a perna para frente, essa bola bateu na minha perna e entrou no gol. E conforme eu caí no chão, na época eu tinha 20 gols. Esse era o 21º gol. E eu era artilheiro da competição. Em todos os meus gols, eu fiz uma coreografia, pisando no cacau, homenagem para Ayrton Senna, cortando cana, orelhão no Pacaembu, dia da Páscoa, dia das Mães. Então, todos os meus gols eu fiz uma comemoração. E nesse dia eu não tinha ensaiado o que eu iria fazer. E no momento que eu caí e que veio muitos repórteres, que não tive a oportunidade de levantar, e meus companheiros também veio, e eu aí resolvi fazer uma homenagem, que ainda não tinham adotado o porco como símbolo, né, do Palmeiras, e imitei o porco. Mas isso deu pano para manga até hoje, aonde eu passo, os palmeirenses me cobram. Poxa, você fez o gol, imitou o porco, mas me falaram que você é palmeirense, mas você não poderia ter imitado o porco. Mas a gente ganhou depois a final. Então eu escuto... Mas só lembro do porco. Eu só lembro do porco, mas foi um gol espírito, foi um gol que... Aliás, artilheiro faz gol de todo quanto é jeito. O Bioto, que você fez isso só pra provocar o Ivan, né? O chefe dos investigadores lá da nossa delegacia, Lacerda, que é o primo do Bioto, trabalha com a gente também lá na delegacia de roubo de cargas. Eu lembro que eu também comecei ali no dia do gol, né? Então, 93, né? 93 e tal. Não, mas ele fez isso pra sacanear o chefe dos investigadores lá, o nosso amigo Ivan, que é palmeirense roxo, então ele já puxou essa do Gol Espírito e foi pra brincar com ele. Fabinho, o gol é arte. O gol é um orgasmo. Então, na verdade, quando você faz o gol, é uma explosão só que você fica maluco, você fica doido. Então, você faz coisas que às vezes não é você que está fazendo. Mas eu queria deixar bem claro, né, para todos os palmeirenses, que só foi apenas mais uma coreografia, que jamais na minha vida eu quis menosprezar ou rebaixar ou, sei lá, agredir qualquer gremiação, ainda mais a do Palmeiras. E isso eu falo porque eu tive a oportunidade também de estar jogando no Palmeiras. Fui muito bem recebido lá dentro por todos, lógico, fazendo gols todos os jogos. Sim. Eu era obrigado a fazer que a régua subiu, né, a exigência, né? Todos os jogos. Então, passei ali praticamente, acho que um ano de Palmeiras, né? Eu cheguei no finalzinho de 96, peguei aquelas feras todas, né, da Parmalat, que era Djalminha, Luizão, Cafu, Seleção, hein? Fred Rincon, o próprio Miller estava lá também. Então, Vanderlei Luxemburgo, peguei essas feras todas. Inclusive depois o Vanderlei saiu, acabou assumindo o cargo o Márcio Araújo. Logo depois, que eu queria muito ter trabalhado, não consegui trabalhar, porque Deus o levou. Tele Santana foi contratado, foi apresentado, e quando ele vinha para poder conduzir a nossa equipe, ele passou mal, voltou a ser internado e dali se foi. E eu
né? Fiquei muito triste, lógico, pelo falecimento dele e também por não ter trabalhado com o mestre Tele Santana. É, o grande mestre. Mas tinha uma cutucada do torcedor ali, não tinha? Ele falava assim, ó, você tá bem, tudo viola, mas a gente não esqueceu aquela do porco. Devia ter muitas brincadeiras, né? O espírito. Fabinho, na verdade, quando eu cheguei aqui no Brasil, porque na verdade eu tinha ido embora, né, do Corinthians, fui para a Espanha. O Corinthians prometeu me trazer de volta pro clube, porque pô, eu sou nascido e criado Foi pra Valência, né? Fui para Valência, sou nascido e criado lá dentro. E eu tive essa oportunidade de vir de férias da Espanha para cá e me sentei com um dos diretores que mandava na época no departamento de futebol profissional do Corinthians e sentei com ele e disse para ele assim, olha, o Brunoro, o gerente da Parmalat, ele tá já há 2 meses na Espanha me aliciando, conversando comigo. Eu não tô querendo conversa com ele, não quero conversa. Ele já conversou com o Valência até me libera para eu vir jogar, mas se for para eu voltar para o país, eu gostaria de retornar para o Corinthians. E o que vocês acham? E esse diretor do Corinthians, ele disse o seguinte: Viola, se você armar uma confusão, uma briga com o Valência ainda deve um dinheiro para nós. Eles são obrigados a pagar e de repente eles até devolvem você para nós. Sendo assim, a sua volta já está assinada. E na época eu fiquei muito chateado, porque a conversa não era essa. A conversa era alertá-los que tinha um dirigente da Parmalat me aliciando e que o Valência estava disposto a negociar com eles e só dependia de mim. Então, para acabar com essa novela, era só eu voltar para o Corinthians. E aonde eu queria, e aonde eu não deveria ter saído, porque eu não queria sair na época. Enfim, mas esse diretor disse para arrumar confusão e, na verdade, eu sempre fui muito profissional, adoro uma confusão, mas quando eu tô certo, quando alguém realmente está errado, mas o Valência não tinha errado comigo, entendeu? Estava tudo sob controle, pagamentos em dias, estava bem, inclusive a chegada do Romário lá, fizemos todas a pré-temporada, o Romário até falou, Viola, poxa, cara, eu vim do Flamengo pra cá, se daqui um pouco o Flamengo quiser que eu volte, eu vou voltar. Nós somos assim, porque logo a carreira acaba, depois não vai ter clube para poder se sustentar. Sim. A vida passa, e é isso que acontece, até porque, né, Fabinho, eu tenho vários ex-companheiros que hoje vivem na dificuldade. Não vou citar nomes aqui, e não é só do Corinthians, é do Palmeiras, é do São Paulo, é do próprio Santos, e muitos da gente sabe, até outro dia, né, falando assim, até uns 2 anos atrás aí, a gente viu um tetracampeão do mundo ir para a televisão dizer que estava morando num puxadinho, na casa de um amigo, enfim, ou seja, tá mal das pernas, né? Ou tava. Nós vimos um atleta do Palmeiras e também na TV Record, né? Não vou citar o nome aqui, mas muitos de repente vão saber quem dizer que levou um golpe da própria esposa e ficou sem nada, mora com a mãe, enfim, e graças a Deus esse companheiro está se reerguendo através das redes sociais e hoje se encontra bem, mas poderia estar melhor. Então, é só para deixar isso bem claro, porque a minha admiração por todas as agremiações são gigantescas. Então, na verdade, eu sou profissional, né? Se uma equipe foi me buscar e a outra que por direito não me quis, então eu acabei retornando sim e fui muito bem recebido dentro da Parmalat Palmeiras. Fiz
bons jogos, fiz muitos gols por lá e ainda jogando com outro centroavante junto que era goleador, que era o Luizão. Então você imagine a briga quando saía pênalti. Bato eu ou bate você? Bate eu, Viola. Tá certo. Ó, você me permite, mas deixa eu falar um pouco do meu time agora, porque ele foi muito feliz no meu time, muito feliz. Ele foi. Isso é verdade, ele foi quando saiu. Não. Ele foi muito feliz no meu time, o Santos, entendeu? E você, que essa daqui eu guardei, que eu não ia te falar antes aí nos bastidores, mas você lembra que a gente estava na primeira do Patrimônio e 10 corintianos apostaram comigo? E eu era o único santista e você entrou, você, Frangão e companhia, 10. Eu já contei isso pra ele. Foi no Morumbi, Santos e Corinthians, Sim. e o Santos ganhou de 2-0 e o Zé Roberto guardou, ficou de fiador disso aí, guardou dinheiro e na segunda eu recebi, falei pra ele, até ganhar dinheiro com você, eu ganhei. Você fez um gol de pênalti na época do Atirson, Lúcio, tudo, eu não lembro quem foi que fez o segundo gol, mas até dinheiro eu ganhei. Você foi feliz no Santos, né? Fabinho, muito feliz. Primeiro que desde lá de garotinho eu já tinha um pensamento em jogar no Santos, porque todo, né? Eu vou falar da moda antiga, né? Todo negrão, né? Hoje em dia não se pode falar isso, mas eu tô falando lá de trás. Todo negrão, todo neguinho, né? No meu caso era um neguinho, pô, queria colocar 10 do Santos por causa do nosso rei Pelé. Então eu tinha sonhos de jogar no Santos. Portanto, eu lembro muito bem que eu já estava nas categorias de base do Corinthians e eu fui jogar contra o Santos. E o número 10 do Santos era um neguinho que se chamava Marco Antônio Cipó. Era um neguinho magrinho. Ele chegou até a jogar no profissional depois. Era um neguinho que gostava de dar cotovelada, muito habilidoso. E nós jogamos contra, né? Corinthians e Santos. E eu ficava olhando assim, pô, essa 10 poderia ser minha. Mas o sonho se concretizou, né? Em 1998, 97 também, né? Não, 98. 97 eu estava no Palmeiras. 98. Fui fazer aquela final do Vasco e Palmeiras no Maracanã. Acabei sofrendo uma cotovelada no olho direito, onde afetou o globo e muitos deram que a carreira de Viola já estava encerrada, porque me compararam muito com o Tostão, que na época tinha levado uma bolada e encerrou a carreira. Tostão, seleção brasileira, aquele coroa, gente boa. E eu fiquei um período em tratamento, né? Fui operado, tudo. Fiquei um período em tratamento no Palmeiras e eu vi que o ciclo ali já não dava mais para mim, porque chegou o Filipão gostava muito do Paulo Nunes, queria trazer o Jardel na época, queria trazer, que trouxe depois, né, o Oséias, que são centroavantes altos, enfim. E aí eu acabei me curando e eu tive duas propostas. Eu tive uma, que era do Santos, e a outra do Newcastle, da Inglaterra. E como na época estava frio lá, esse tipo de coisa, eu falei, meu, o sonho vai ser realizado agora. E aí conversei com os caras do Palmeiras e tal, falei, ó, Você foi artilheiro lá no muito Santos, obrigado, né? por tudo. Fui embora para Santos. Amei jogar no Santos, fui muito bem tratado, uma torcida incrível, sabe? Jogar na Vila Belmiro, pô, para mim era uma alegria, porque vinha Flamengo, vinha Atlético Mineiro, vinha Bahia, vinha todo mundo, vinha Flamengo com Romário. Era duro de ganhar da gente lá dentro. E você foi artilheiro de campeonato, Fui né? artilheiro do Santos, ganhamos o campeonato da Conmebol também. E, cara, fui muito feliz. E esse gol que essa aposta aí, você tá me devendo a metade, né? Porque eu que fiz os gols. Tá? Depois a gente conversa. Esse jogo, vou contar rapidinho uma história, porque eu falo demais. Fabinho, eu tava descendo para Santos para treinar, isso na sexta-feira. E tava mó serração, pedágio todo parado, e eu tava com uma BMW conversível, né? Só que, tipo assim, até o pedágio tava legal, o sol legal, e eu tava com a capota abaixada. E aí tá aquele trânsito ali antes do pedágio, papapá. Pô, eu andava com umas correntonas
de ouro e tal. Tudo bem, tô ali, aí daqui um pouco tô vendo um cara pelo retrovisor correndo no meio dos carros. Tal. E naquela época eu andava, né? Aí peguei, meti a mão aqui e falei, pô, o cara tá vindo, acho que sou eu, né, cara? Pô, corrente de ouro, caramba, capota baixa. Aí o cara chegou, e aí, meu irmão, como é que tá? Beleza? Aí eu olhei assim, beleza, tranquilo. E aí, qual é a boa? Ô, mano, você não tá me reconhecendo, não? Mano Brau, pô. Santista Roxo. Santista Roxo. E eu não sabia. Aí eu, ô, Mano Brau, pô, beleza, pô, caralho. Você, mano, você tá correndo daí? Não, eu vi você passando ali, vinha milhão, fala com... Ô, mano, sou Santista, esse jogo aí eu vou estar no Morumbi, pô, quero ver o Santos ganhar. Aí eu falei, velho, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o gol e vou fazer uma homenagem pra você. Então, quando eu fizer o gol, eu vou sair rodando assim e atirando pro alto, entendeu? Matador, sou artilheiro. E aí não deu outro, eu meti o gol e saí rodando e ele tava lá no Morumbi, depois ele foi na Vila, falou, pô, obrigado pela homenagem. Que pô. legal. Foi feliz no Santos. Muito feliz, Fabinho. Viola, é o seguinte, papo bom é assim, ele corre... Bem, também esqueceu de falar uma coisa que eu tô interessado em saber da Beleres. Sim, a da Bel Energy, o que é isso? Bel Energy. Fabinho, essa é uma empresa que eu não apostava muito, mas acabei colocando em casa umas placas solar e a minha conta vinha em casa R$2.000. Você sabe quanto que abaixou essa conta? Quanto? Para R$180. Caramba. E hoje todo mundo está colocando essas placas solares. Energia solar, então, é uma energia- empresa de é. energia solar. E Bel João Energia. Marcos, João Marcos é um grande amigo meu, aproveitar para mandar um abração para ele e que foi o cara que me salvou. Eu não aguentava mais pagar R$2.000. Então abaixou para As que ele falava direto era disso daí, era dessas placas solares. essas placas solares. Bel bom, Energy um neles, abraço pro né? João Marcos, então. Aí, João, Bel um abraço. Energy, uma bela empresa de energia solar. Viola, é o seguinte, a nossa conversa, ela esticou, ela foi ótima. A gente conhece o Viola, jogador do Corinthians, tetracampeão, mas essas revelações que você Você não fez conhecia aqui- o Paulinho, tá É, vendo? Você não conhecia o conheceu. Ei, Eu acho Viola, que- conheceu o Viola, o Paulinho não. Eu posso estar enganado. O primeiro podcast, eu não lembro de você ter feito revelações tão Não. importantes assim, né, na sua carreira, porque você hoje aqui contou a sua essência, né? Você contou a sua vida toda aqui, do início, né? Então, a gente vai precisar fazer a segunda parte, porque a gente não conseguiu caminhar e o programa do Viola vai ter que ter a segunda parte, entendeu? Fabinho, eu acho que a segunda ainda é pouco, É. porque a muita história, coisa, a história história, de né? vida aqui é grande, tem muita coisa. Eu já tive alguns amigos meus jornalistas querendo fazer a biografia, querendo, Merece. né, fazer alguns livros. Eu ainda não aceitei, mas esse é o primeiro podcast. Não falamos nada. Tem muita coisa aqui. Nós não falamos de seleção brasileira. Não, essa aí vamos guardar. Não, eu não vou nem. Nós não, vamos eu guardar. tô- Ó, eu nós vou Contar ficar algumas quieto. coisas, tem que contar algumas coisas que aconteceu na quebrada Sim. lá, entendeu? Não, mas a gente vai retornar com a segunda parte. A gente parou no Santos, que graças a Deus você foi muito feliz. E a gente só tem que agradecer, Nós né, Bioto? terminamos parando em 1998. Sim. Eu queria fazer uma parte agora e naturalmente com autorização aí do Paulinho, que é o Viola, essa homenagem aqui desse podcast que ele veio pro seu Geraldo, que tenha bastante seu Geraldos nas periferias, porque Isso mesmo. é graças ao seu Geraldo que aqui está hoje o homem, jogador profissional Viola. Isso aí. E com certeza, ele está lá em cima e está muito feliz porque quanto mais Geraldos tiver, mais garotos como eu poderão sair da onde saiu para o mundo. Sim. E como você disse, formando caráter. É isso É aí. isso aí. Viola, muito obrigado por você ter vindo. A gente ficou muito honrado de ter sido aí no seu primeiro podcast. E sem palavras, irmão. Bom, Fabinho, eu que agradeço. Pô, deixar um abraço enorme para vocês dois aí, duas figuras aí bastante importantes da Polícia Civil. Obrigado. Com grandes serviços bons prestados aí. E a gente fica honrado em ter essa amizade.
E o primeiro podcast não poderia ser em outro. E sim Obrigado. no de vocês. E só para fechar, a gente retoma na segunda parte, o NPN já apoiou o Viola. NPN Mas a gente apoiou retoma o essa Viola. conversa. Para quem não sabe, tentaram roubar a moto do Viola e o NPN apoiou. Mas a gente na segunda parte Força retoma. total. É isso aí. É. Bora. Viola, muito obrigado. Obrigado aí. Valeu. Show. Abraço.